Irmãos, bom dia. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos estejam orando por mim, porque quinta-feira eu fui ao médico da garganta, não sei nem se eu ia poder dar aula, mas eu insisti, né? Vamos ver se eu consigo levar até o final. Então, vou precisar da ajuda dos irmãos de retorno, né? Para não falar tanto. Tentei preservar o máximo a voz para que ela consiga ficar aqui 1 hora, pelo menos, trocando com o irmão de ideias e trazendo para os irmãos tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, espero que os irmãos sejam edificados. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a direção dEle, para que o estudo seja edificante, tanto para a minha vida, tem sido, e para a vida dos irmãos também. Irmão Joel, preste atenção aqui, por favor. Ora para a gente. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua casa, de manhã, é um privilégio, Senhor, estar aqui na sua presença, Senhor. Temos a graça, Senhor, nesse momento que iniciamos, Senhor, mais uma escola dominical. Esteja abençoando, Senhor, cada vida que é aqui presente, Senhor, esteja abençoando também o nosso professor Manaor, Senhor, que possa transmitir para nós esse estudo de hoje maravilhoso, Senhor, que possamos receber, Senhor, nossos corações, estudo tão precioso que tem trazido para cada um de nós. Abençoa cada um de nós, Senhor, também que possamos estar atentos, Senhor, nesse estudo de hoje, possamos guardar no nosso coração também cada palavra, Senhor, cada texto, Senhor, que vai ser estudado aqui, Senhor, conforme a sua vontade, meu Pai. Continue a abençoar cada irmão que está aqui presente agora, aqueles que estão chegando, Senhor, esteja acompanhando cada um deles também, Senhor. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estudar hoje, domingo passado, as 4 lições passadas, irmãos, estudados sobre a origem, né? Deus chamando Abraão sobre a origem do povo de Israel, e ele suas promessas. Os irmãos estudaram sobre Abraão, Isaac, Jacó e terminou em José. Domingo passado, a irmã deu aula sobre o último texto aí de Gênesis, né? E hoje vamos começar dando continuidade a essa ideia sobre Israel, a sua formação e o seu propósito, pegando no livro de Êxodo. Então, a lição de hoje fala Moisés a Páscoa. Eu ia trazer algumas slides para a geografia, mas eu entendi que domingo que vem que será mais propício, porque vamos falar sobre o deserto, né? Moisés no deserto. Vamos até aí Josué, as 4 lições. Vamos dar uma caminhada boa aí, conhecendo um pouco sobre o personagem. Entendo eu, irmãos, que a gente já estudou sobre o livro de Êxodo. Eu, uma vez, falo mais uma vez. Os irmãos têm que saber e devem estar na ponta da língua aquilo que a gente estudou há 2, se eu não me engano, 4 atrás. E levamos um estudo sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai contar, iniciando com o livro de Moisés, né, com a personagem ali, Moisés. Claro que a ideia central, o personagem central é Moisés, é Deus, mas Moisés é levantado por Deus para conduzir esse povo até a terra prometida. Então, humanamente, ele é o personagem central, Moisés. Vamos ler Êxodo, capítulo 1, do verso 15 até o 21. Vamos fazer toda a leitura, que é muito longa, tem muitos textos para a gente ler. Então, precisar da ajuda dos irmãos, né? Os irmãos, por favor, de 15, vamos até o 22. Quem puder, pode começar a ler para a gente. Disse as parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cícera e a outra Coá. E disse: quando ajudardes o parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, e guardaste os meninos com vida?
Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Portanto, Deus fez bem os parteiros, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu pescado. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: de todos os filhos que nascerem, lançai no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? Vamos aqui o contexto histórico, só para a gente situar o que a gente está falando. Domingo passado, então, a gente terminou a lição sobre José. E o que acontece? Irmãos, lembram da história, né? José foi o governador do Egito, grande fome estabeleceu naquele país, e José foi o homem que, sob a direção de Deus, interpretando o sonho de Faraó, preservou a espécie do egípcio, tanto a espécie israelita. E aí se dá a conhecer para os seus irmãos que ele estava afastado, havia mais ou menos ali de 13 anos que não os via, e chama seu povo, sua parentela, para descer para o Egito. Lembram disso? A história termina ali. E todo o povo desce para o Egito. Seu pai, ou seus pais, a gente pode dizer assim, claro que sua mãe já era morta nesse caso, mas desce ao Egito para lá morarem, porque a promessa de José é que traria seus pais para o Egito, para que ali sustentasse durante esse período ainda de fome, que 2 anos tinha havido se passado de fome e faltavam 5. E traz todos para o Egito. E ali começa nessa saga do Egito. E o texto que a gente leu aqui, se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vai perceber que a Bíblia vai dizer no seu relato de Moisés aqui, que ele foi o escritor desse livro. Desculpa, irmãos. Então, ele foi o escritor desse livro, ele vai narrar aqui o texto, que levanta-se uma dinastia que não conhecia os fatos ou aquela grandiosidade de Deus através da vida de José. E começa a fazer o quê? Subjugar o povo de Israel que já estava no Egito, e começa a crescer, porque os irmãos acabaram de ler um texto onde o povo começou a crescer de uma forma espantosa, extraordinária, que naquela época a prosperidade significava ter muitos filhos, né? Então, o povo de Israel, ali na terra de Gósen, começa a crescer de uma forma tão grande que não vamos discutir aqui a dinastia porque não conheceu. Alguns autores comentaristas dizem que era uma dinastia que governava o Egito, da descendência dos Ictos, quando José ainda era governador, e depois ela é subjugada por uma outra dinastia, pelo povo mesmo egípcio, tomando a dinastia da descendente dos Ictos, né? Por isso que eles dizem que não conheciam os feitos. Mas seja qual for, outros autores dizem que não conheceram porque ignorou. Ignora aquilo que Deus fez através de José, ainda por um povo escravo. E isso não está na história, né? A grande dificuldade aí dos arqueólogos é encontrar meios de um povo que teve no Egito, que é o povo de Israel. Mas a gente sabe, sobre alguns parâmetros aqui, que o povo, enfim, ficou lá como escravo, porque o nome Moisés aí é um nome egípcio. Como é que eu colocaria um nome egípcio em alguém da terra de Israel se não vivesse no Egito? E Coate também tem Merário, outros nomes lá egípcios. Então, dá aí a ideia assim, que o êxodo aqui aconteceu. Então, o povo de Israel habitou lá no Egito por esse período. E, além do mais, Gênesis capítulo 15, lá no verso 17, se eu não me engano, 16, 17, Deus já dizia lá no passado, e disse a Abraão que o seu povo será escravo no Egito, numa terra estranha. E passarão ali, sofrerão, serão escravos por 400 anos. Então, está aqui se cumprindo, né? O povo desce, e o que acontece? Se você pegar a genealogia, quando o povo desce, Levi é a descendência, dos seus descendentes sairá Moisés. Então, se a gente olhar Levi, depois de Levi nasce Coate, depois do Coate nasce Anrão, e depois de Anrão vem Moisés. Então, 4 dinastias, a gente pode dizer, gerações. 4 gerações se passaram, e mais ou menos 400 anos mesmo, 430 anos, passaram lá no Egito. Alguns autores aqui, o texto bíblico também,
algum texto vai dizer que eles passaram lá 430 anos. Por que 430 anos? A gente crê que os primeiros 30 anos foram mais confortáveis, né? E depois de 400 anos em diante, dar-se, então, a escravatura ou escravidão, e aí começa aqui o texto que a gente acabou de ler, né? Onde o povo hebreu começou a crescer de uma forma espantosa, e Faraó queria deter esse crescimento, começou a subjugar o povo de Israel, matar os machos. E deu essa ordem que a gente acabou de ler das parteiras, que mandasse matar. Se fosse macho, mata. Se for fêmea, deixa viver. E aí as parteiras, temente a Deus, deu a entender a Faraó, né, que não dava tempo de chegar lá, porque foi advertido do Faraó que a ordem dele não estava sendo cumprida. Como é que vocês não estão matando isso, deixando viver os machos? E elas falaram, não, porque as mulheres hebreias é diferente das egípcias. Quando a gente chega, já nasceu. Então, não está dando tempo. Então, ele falou assim, o seguinte, se nascer, então afoga no rio. E aí a gente vê, vai cumprir a profecia de Deus levantar alguém que ia tirar o povo do Egito. Quem era essa pessoa? Moisés, não é isso? E o livro de Êxodo é escrito por Moisés. A gente vai voltar um pouquinho em Moisés. Então, Moisés nasce no ano de 1526, aproximadamente, antes de Cristo, dá seu nascimento. E o livro começa a ser escrito depois de 1440. Então, algumas coisas a gente pode aqui pegar do livro de Êxodo. O que vocês lembram do livro de Êxodo que a gente estudou? Quais são os fatos, assim, rapidinho, interessantes, que vem à mente dos irmãos, que se dá no livro de Êxodo? Vamos lá. Quais são os fatos? Vamos enumerando para a gente, hein? Me ajuda aí. Ninguém sabe? As pragas. O que mais? Mais nada? Não lembram? Dentro do período do Êxodo. Nesse livro de Êxodo, os fatos importantes que a gente já estudou, que os irmãos vêm à mente dos irmãos. 10 mandamentos, que a lei dada ao povo. O que mais? O fato mais importante, exatamente, a Páscoa, a instituição da Páscoa. A Páscoa que é o assunto principal de hoje, né? Que é, eu não sei, mas é com relação à lição que fala sobre a Páscoa, né? Mas no contexto geral eu acho que é bem assim, interessante, porque a Páscoa, sabemos que de que forma se deu, né, etc. Mas essa história é muito interessante, porque, como o irmão falou aí sobre esses 400 anos, né, eu fico pensando, sabe, eu leio, mas eu fico pensando, 400 anos, é muita gente que produziu ali, sabe? E eles ficaram escravos. Mas por que passou tanto tempo assim? É uma pergunta que eu faço. Por que Deus demorou tanto tempo assim para resgatar esse pessoal? Essa é a grande pergunta, né? Interessante, né? Por que 400 anos? Por que 400 anos? Por que tanto tempo assim? Né? Veja bem, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Não dá 500 anos, 500 e poucos anos. Né? Olha aqui, olha aquele pessoal, 400 anos, é muita gente. E depois você vai vendo a geração de um para outro, as histórias tinham que ser passadas através dos seus filhos. E netos tinham que ir passando a história que estavam passando, porque o José falou, né? Era uma coisa que tinha que acompanhar, porque Deus havia falado, as alianças que Deus tinha construído com José, né? Etc. Eu acho que é um debate assim, gostoso para falar sobre isso aí, né? Aí por que José nasceu e depois jogaram no rio? Moisés. O José foi educado no Egito depois, porque Moisés. nem assim ele virou um egípcio, né? Moisés, né? Nem assim ele virou um egípcio, né? Ele retornou à sua origem, né? Inclusive ele matou, né? Alguém estava maltratando um hebreu, né? E aí vem, né? É bem interessante, né? A gente vai voltar a esse fato aí, irmão. Então, os irmãos não lembram, né? Vou ajudar os irmãos aqui. Então, a gente viu, acabou de ler aí, né? Matança lá dos primogênitos, dos homens da linhagem que nascia dos israelitas, do povo de Deus, né?
Nascimento de Moisés é um grande fato aí que a gente não pode esquecer, não é isso? O que mais? Essa saída do Egito, porque matou lá um egípcio e depois foge do Egito. A volta ao Egito depois da morte do rei, lembra disso? O texto narra sobre isso, né? As 10 pragas, como vocês falaram aí, né? A passagem do povo de Deus sobre, aonde? O Mar Vermelho, olha aí o texto, a gente não pode esquecer isso não, irmãos, né? A caminhada pelo deserto durante um período de 40 anos, não é isso? E durante essa caminhada, os pactos, alianças que Deus entrega ao povo, até a instituição, a orientação que Deus dá a Moisés para a construção do tabernáculo e a sua entrega. Esse é o livro de Êxodo, são a história que se passa lá, os fatos que eu tirei aqui, os fatos importantes. Se eu esqueci algum, depois os irmãos me lembram. Então, Moisés vai relatar esses fatos, né? Vai anotá-los, cada um deles. Tanto é que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros. Então, aqui a gente tem, em primeiro lugar, o autor coloca aqui a escravatura, como o irmão colocou ali. Alguns autores dizem que o povo de Deus se acomodou demais no Egito. Achou uma terra boa que lá queria ficar, mas não era o lugar dele. Deus tinha prometido que era a terra de Canaã, seus pais, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Mas há uma acomodação. Mas essa acomodação já tinha vista por Deus e profetizada em Gênesis capítulo 15, como eu falei para os irmãos, né? 400 anos seria de escravidão. Por que escravidão? Porque se acomodaram. Então, para sair de lá, só através do quê? Da acomodação. Ninguém sai de um lugar se não for incomodado, se tiver a vida boa. Mas o povo começou a ser escravo e começou o clamor. Clamar a Deus para que tirasse dali. E Deus prometeu, né, em Gênesis capítulo 15, que apesar da escravatura de 400 anos, tiraria o povo. E eu entendo também que o povo ali estava sendo aperfeiçoado, né? Mas, mesmo assim, a dureza do coração é grande. Então, a gente tem aqui o autor falando para a gente sobre a escravatura do povo, né? E eu tirei para os irmãos aqui sobre o Êxodo. O que é o Êxodo? A gente fala Moisés, a Páscoa, que é o título da lição. Moisés é aquele personagem que nasce lá no Egito, né? E o irmão sabe que foi escondido por 3 meses para sua mãe, depois colocado no rio, e lá estava se banhando a filha de Faraó, que pega aquele cestinho e vê que é uma criança, e a Miriam estava de longe, é a história logo no início aí, e oferece se ela gostaria que uma mulher hebreia cuidasse dele, porque foi identificado que era um dos hebreus. Se estava no rio, estava sendo ocultado de alguma forma. E alguém discute também que, pelas vestimentas, né, do neném, as origens daquela vestimenta vinham do povo hebreu. Então, dava a entender a eles que era um menino hebreu. E aí Miriam chega próximo e oferece para que seja cuidado pela uma hebreia. E aí Moisés vai sendo cuidado pela sua própria mãe. Interessante, né? A providência de Deus aí divina, né? E lá, por 3 anos, o menino já está grande, ele é trazido de volta para o Egito e criado aonde? Dentro do palácio real, né? E Lucas vai escrever em Atos dizendo que Moisés foi criado em todas as ciências e artes do Egito durante quantos anos? 40 anos. Então, era um homem aqui, que a gente pode dizer assim, né? Bem dotado em ciências e arte, e eu acredito, segundo o texto, em palavras também. Aí a grande pergunta primeira é aqui, para a gente pensar, por que então, quando Deus tem um encontro com ele, que ele foge do Egito e vai para as terras de Midian, o irmão sabe disso, depois de matar um judeu, fica lá aproximadamente 40 anos, e casa-se, né, com Joquebede, e é chamado lá um encontro que tem no monte, vendo a sarça ardia e não se consumia. E Deus fala com Moisés no meio da sarça, né? Convocando para que ele seria o libertador que tiraria o povo da escravatura, da escravidão do Egito. E esses 400 anos já estavam se encerrando. E ele traz um argumento para Deus dizendo o quê? Mas logo eu não sei falar, e se eu for diante daquele povo, como é que eles vão me ouvir? Como é que Moisés podia dar uma desculpa dessa, que ele foi criado em todas as artes e ciências do Egito e era bom em palavras, e diante de Deus se escusa, né, do seu chamado. Por que será que Moisés fez isso? Contraditório, né? E Deus até é tolerante para com ele, né? Pergunta a ele quem fez a boca do homem, né? Não sou eu? E Deus ainda aceita lá o argumento de próprio Moisés, dizendo que Arão seria seu portador. Daí a gente vê a palavra profeta, né? Moisés também foi um profeta, não foi? Foi ou não?
Foi ou não? Hein? Foi profeta, irmãos. Se a gente olhar lá para o Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, 14, 15, vocês vão ver lá, quando ele está falando ao povo, Deus citará no meio de ti um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Isso ele falando de Jesus lá no futuro. Então, ele era um profeta. O profeta não é simplesmente aquele que faz adivinhações, não, isso é boca de Deus, proclamação. E Arão também foi um profeta, porque Deus fala que daria a palavra a Arão, a Moisés. Moisés seria como Deus para Arão, e Arão falaria a Faraó. E daí começa a saga, eles vêm para o Egito, né, e começam a confrontar a quem? A Faraó, para libertar o povo. Aí começa Deus fazer maravilhas, e se mostrar ao povo, e se mostrar à nação egípcia, quem era verdadeiramente ele, Deus, se dá a conhecer. Interessante, algumas coisas eu anotei aqui nessa lição, para a gente ver lá para o final, mas eu posso até fazer uma adiantada, né, aqui, né? Será por que Deus, a irmã fez a pergunta dos 400 anos, aí eu faço a pergunta, será por que Deus, né, liberta o povo somente depois de 10 pragas? Deus cumpriu, falando na sua profecia que traria o povo de volta depois de 400 anos de escravidão. A escravidão foi dura mesmo, irmão, escravidão. E agora ele vai retirar o povo do Egito. E para retirar o povo do Egito, há uma confrontação com quem? Com Deus do Egito, que Faraó era tido como um Deus, né, do Egito. Eu sou Deus, eu sou Ra, né? Eu sou o sol, eu sou a estrela da manhã. E isso proclamava assim ao povo, e o povo tinha como um rei, como um Deus. Então, por que Deus usa 10 pragas? Será, hein? Quem tem ideia? Por que Deus usa 10 pragas? Pois não, pastor? Os egípcios eles eram adeptos de muitos deuses, né? Eles eram politeístas, né? Até o faraó era considerado um deus, né? Então, cada praga daquela, na verdade, era uma derrota de um deus egípcio. Se a gente olhar a história, a gente vai ver que eles adoravam rãs, eles adoravam o rio Nilo, inclusive, os peixes eram também idolatrados. Então, cada praga daquela era como se Deus estivesse dizendo para os egípcios: olha, o seu Deus é falso, o seu Deus não é um ídolo, o seu Deus não é nada, eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Então, cada praga tinha uma questão didática, né, para mostrar para aquele povo que os ídolos nada são, só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, nosso Deus Criador. Amém, isso mesmo. Nada a acrescentar, apenas aqui ajudar, né, que o pastor falou, bem correto nessa linha mesmo, né? Deus preparou um homem, o autor até coloca aqui, durante 80 anos, né, que vai se apresentar a Moisés. 40 anos ele sai do Egito, 40 anos fica em Midian, e quando volta agora para se apresentar na libertação do povo, já tem 80 anos. Então, era um homem super preparado, Deus forjando caráter em alguém para uma liderança, não é? E aí, acontece as 10 pragas, por quê? Aqui tem outra pergunta interessante, né? Faraó era um homem de coração duro, ou Deus endureceu o coração de Faraó? E aí? Quem acha que Deus endureceu? Quem acha que o coração de Faraó é duro? Quem não acha nada? Então, ninguém não acha nada, né? Então, as duas coisas a gente vê aí, irmãos. A partir da 6ª praga, que Deus faz uma intervenção, apesar dele dizer que endureceria o coração de Faraó no capítulo 7. Mas Faraó era um homem de coração duro, sim. A gente vê isso logo no princípio da apresentação de Moisés, né, e Arão. Lembra quando se apresenta diante de Faraó? Qual foi a primeira maravilha que Deus faz ali, quando chegam diante de Faraó, Arão e Moisés? O que acontece? Lembram disso? Para mostrar o poder de Deus, o que acontece? O cajado que estava na mão de Arão, ele joga no chão, né, na frente de Faraó, e se transforma em uma serpente. E Faraó faz o quê? Chama seus 2 magos lá, né, seus 2 feiticeiros, e faz a mesma coisa. Olha aí. Né? Não é isso? A primeira maravilha está aí. Ó. E o que acontece? A cobra... O bastão de Arão, que se é transformado em cobra, devora as 2 cobras dos magos, né? Então, o faraó, nesse ato, quando chama lá os seus feiticeiros, já tem o coração duro. Por quê? Bem, se o seu Deus faz milagre, o meu também faz. Se transformar bastão em cobra, meus magos também fazem.
Então, logo no texto, no início, fala que o faraó endureceu o seu coração. Então, começa a dureza. Aí, as 10 pragas que o pastor ali bem falou, explicou. Deus se mostrando não só ao povo de Israel, dando-se a conhecer, mas também ao povo egito, porque ele falou que faria maravilha por todo o Egito e seria conhecido por todas as nações. E ele se mostrando que era o único verdadeiro Deus, como o pastor falou, e esse único verdadeiro Deus, né, tinha que ter a capacidade, segundo o pensamento egípcio, do domínio sobre todo o mundo. E aí se dá esse domínio mostrando nas 10 pragas. O que são as 10 pragas? A gente vê. Deus usa o quê? Poderes da natureza, né? A água se transformando em sangue. Olha aí. Quem faz isso? Quem tem esse poder? No Egito nunca tinha visto uma coisa dessa. Deus começa a derrotar os deuses egípcios, né? E confrontar e começar a rebaixar lá a altivez de Faraó. Água transformando em sangue. E depois, o que acontece? Elas rãs, não é isso? São as 10 pragas que a gente vai ver no texto aqui. Ó. As 10 pragas, uma de cada, se os irmãos bem notarem, são coisas que Deus usa da natureza, mostrando seu domínio sobre tudo aquilo criado. Mostrando que Ele é o Criador e tem domínio sobre todas as coisas. Usa o sangue, usa a mosca, depois usa as rãs, depois a mosca, depois o piolho, não é isso? Está nas 10 pragas aqui no texto que o autor traz para a gente. Usa praga lá nos homens, praga nos animais, usa a escuridão de 3 dias, pragas de gafanhotos. Olha aí, não é isso? Faz chover fogo do céu. E depois a última praga lá, que é a matança dos primogênitos. Então, ele dando-se a conhecer. É Deus dando oportunidade ao seu povo, chamando para uma intimidade, dizendo que ele era o único Deus, a Israel, mostrando essas maravilhas, e dando uma oportunidade também ao povo egípcio, de obediência plena ao Deus único e verdadeiro, dizendo que aquilo que havia no Egito, né, não eram deuses, né? Não eram deuses. A gente vê aqui também, claramente, né, a ação do maligno. A gente pergunta assim, o diabo faz milagre, irmãos? Faz ou não faz? Tem poder. Não tem todo o poder, mas faz. Está aqui, ó, um deles, né? E a primeira praga, por exemplo, água transformada em sangue. O que acontece? Faraó chama lá seu mago, não é isso? Depois de Arão ferir a água do Nilo lá e a água transformar em sangue, Faraó chama seus magos se apresenta e pega a água e se transforma em sangue também. Olha aí. Não é? Tentando confrontar a pessoa de Deus, por isso o coração de Faraó se torna cada vez mais altivo e duro. E a segunda praga também, né? Isso, a praga das rãs, está lá. Depois da segunda em diante, que o negócio começa a ficar difícil para ele. Deus mostrando que, esse mal, ele tem poder. O nosso inimigo tem, mas não tem todo o poder. Vou mostrar a vocês. Ao próprio egípcio, nesse caso, né? Você vê que depois das pragas, começa as moscas em diante, nenhum mago mais conseguiu. E os magos mesmo disseram a Faraó, isso tem dedo de Deus. Isso tem um dedo de um Deus desconhecido, porque nós não podemos fazer, né, ou transformar, ou trazer aqui moscas para cá. Mas, mesmo assim, o coração de Faraó se torna duro. Uma primeira lição que a gente aprende aqui, olhando para Hebreus 3, 7 e 8, né, quando ouvir a voz de Deus, diz o Espírito Santo, né, não endureçais os vossos corações. A gente não entende porque lá os egípcios e o povo de Deus estavam vendo essa maravilha de Deus pela primeira vez, aquele povo, aquela geração que lá estavam. Vocês e nós temos visto as maravilhas de Deus, desde a Bíblia, o livro criado, até a redenção de Cristo, tudo anotado até nossos dias. E por que, então, há tanta incredulidade no mundo? Por que os corações ainda permanecem duros? Por que não damos atenção devida a um Deus que fez maravilha, faz maravilhas e fará mais maravilhas? É aquilo que Hebreus 13, 8 falou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se assim o é, então por que dureza no nosso coração? Porque nós, né, a gente pode dizer assim, não estou apontando para vocês, porque nós, às vezes, somos tão incrédulos a não crer nas providências, nas maravilhas de Deus. O que falta? Será que não deveríamos correr diretamente para Ele, para viver debaixo das suas mãos, debaixo da sua direção, buscando intensamente cada dia mais, né, uma intimidade profunda para com esse Deus que é o único, que se mostrou na sua palavra, se mostra hoje salvando homens? Essa é a grande pergunta que se faz. Por que dureza no meu coração? Porque Deus não é prioridade para mim hoje.
Eu digo que sim, eu conheço, mas às vezes eu faço uma troca colocando coisas acima da sua pessoa, dizendo que coisas são mais importantes para mim que a intimidade com Ele. É isso que Deus queria mostrar para o povo lá no Egito, como o pastor falou, derrotando os deuses, fazendo maravilha no meio do povo egípcio e dando oportunidade para que aquele povo conhecesse-o e obedecesse. Então, essa lição nos chama a atenção, irmão, para que sejamos mais crentes. A cada dia mais. Não é um fato histórico que fica lá no passado, é um Deus em movimento, que cumpre aquilo que diz. E vem dirigindo a história, é um Deus que dirige a história. Vocês podem notar, às vezes parece que tudo está conturbado, né? O mundo não tem mais jeito, mas Deus dirigindo a história. Tudo vai dentro dos seus propósitos. Até aqui a gente viu o propósito de Deus, né? Quanto às pragas, quanto tudo isso acontecendo. Não deixe que a sua mente o engane. É um Deus que dirige a história, assim, está no controle dela. Ela não está perdida. Então, a gente vê aqui sobre essa escravatura, né, ser liberto. Então, a gente vê o autor falando que a última praga foi a praga da libertação. Pois não, pastor? Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, sobre a questão que foi levantada, né, por que 400 anos, por que tanto tempo de espera, né? Na verdade, Deus deu essa resposta quando Ele explicou para Abraão que esse tempo era porque Canaã, que era a terra dada, a medida da iniquidade não havia ainda atingido o máximo do ponto de vista da justiça de Deus. Ou seja, Deus entendia e sabia que o povo de Canaã, antes dele dar a terra aos hebreus, iria se desencaminhar a tal ponto que chegaria um ponto que Deus teria que tomar uma atitude contra eles. É o tempo da espera, da misericórdia de Deus. Por isso levou-se tanto tempo, que é quando atingiu a medida da iniquidade. Então chegou o tempo de Deus desalojar aquele povo, como fez com Sodoma e Gomorra também, tempos depois. Ou seja, quando a iniquidade chega a um determinado limite, Deus toma uma atitude, devido à sua justiça, devido ao seu padrão de santidade. A mesma coisa com o mundo que a gente vive hoje. Às vezes a gente pensa, bem, por que essa demora? Por que Jesus não voltou ainda? Né? Já se passaram 12 mil anos desde que ele retornou aos céus e prometeu voltar e ainda não voltou. O ponto é a misericórdia de Deus, para que a mensagem chegue a toda a terra, mas também porque a iniquidade do mundo não chegou ainda no seu pico máximo, para Deus tomar uma ação de julgamento. Mas vai acontecer. Deus sabe o tempo. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Mas vai acontecer. Então, o irmão citou aí uma coisa muito importante quando o irmão falou que esses acontecimentos não é algo para ficar no passado como um mero fato histórico, né? É algo que deve realmente nos impactar hoje. A gente precisa olhar para isso aqui e aprender lições, porque Paulo disse isso, que tudo que foi escrito outrora foi escrito visando a nossa instrução, a nossa orientação. Então, quando a gente vê Deus agindo, quando a gente vê ali o que aconteceu com o faraó, a gente vê que ali Deus deu oportunidades a faraó. As primeiras 5 pragas, Deus não mexeu no coração de faraó. Deus deu oportunidade para ele se arrepender, libertar o povo, mas ele não quis. Então chegou um momento que Deus disse, ok, agora eu vou endurecer seu coração e eu vou mostrar meu poder. E então as coisas se aprofundaram. Então a mesma coisa é hoje, Deus sempre nos dá livre-arbítrio. A soberania de Deus, ela é sempre concomitante com o nosso livre-arbítrio, no sentido de que Ele respeita as nossas decisões. Porém, tem certos momentos que Deus precisa tomar suas ações, suas atitudes. E cabe a gente se sujeitar, se submeter à soberania e agir de acordo com a vontade dEle. Amém, é isso mesmo. Está aí complemento, o pastor me ajudando a poupar minha voz, já dando aí para os irmãos um vislumbre do que foi naquela época, né, a ação de Deus sobre o povo egípcio, ensinando o seu povo e chamando para uma intimidade. Fala, irmão Joel. Então, irmãos, essa questão de tempo que eu perguntei e que o pastor, inclusive, respondeu, mas também tem que ver, nós temos que ver que isso são propósitos de Deus. Sim, ele falou. Propósitos de Deus, nós não discutimos. Não é? Então, 400 anos. É bom para entender, e são didáticos, né? O tempo didático, a gente pode dizer assim, de Deus, para com o povo. Então, é o tempo que ele quis. Sim. Porque aqui no versículo
5, verso 5, diz assim, ó, no capítulo 5 de Êxodo, onde que ele fala que ele se lembrou, né? Ele se lembrou da aliança que ele havia feito com Israel, né? Ele ouviu o gemido do povo. Então o povo estava escravizado porque o faraó foi apertando a coisa lá, tá? Quando ele viu que o povo estava crescendo demais, eles ficaram com medo de esse pessoal aí pode se rebelar contra nós. Se juntar com outro, se rebelar contra nós. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apertar aí o cerco, vamos escravizá-los, muito serviço para eles, não ter tempo para nada, para a geração parar de crescer tanto assim, né? E pelo contrário, o serviço aumentou, eles ficaram escravizados, trabalharam sufocados, e o pessoal começava a aumentar mais ainda, né? Mais ainda. Aí foi que ele tomou essa atitude de matar os meninos, né? Mata os meninos, não tem outro jeito, já matar os meninos para não dar, para isso aqui não crescer muito. Aí que então começa a entrar Moisés nessa parte aí. Então tudo isso é um propósito de Deus, né? Foi coincidência de a menina achar aquele Moisés no cesto, né? Foi coincidência de a própria mãe do menino tomar conta e criar o menino, Moisés? Não foi coincidência. São propósitos de Deus que a gente tem que, no contexto, ler e entender essa questão, né? E eu acho interessante, irmão, que a lição diz assim que Deus usou 80 anos para preparar a retirada dos judeus. 80 anos, irmãos, para preparação para tirar o povo de Deus. 80 anos. Você pensar hoje assim, nossa, é muito tempo. Não dá, não. O que é isso, né? Então tem uma coisa na nossa mente humana, hoje em dia, que a gente às vezes não entende, não compreende, é a questão do tempo de Deus ao tempo humanamente falando. O tempo de Deus é completamente diferente dos nossos. Sim. Às vezes nós oramos, fazemos uma oração que queremos alguma coisa, nós queremos uma resposta amanhã. Oramos hoje, queremos uma resposta imediatamente, né? E isso não acontece. Quando não acontece, a pessoa fica decepcionada. Não, eu orei, rapaz, faz 2 semanas que estou orando, jejuando, né? E não aparece nada, né? Quer dizer, as pessoas começam a ficar desesperançosas por causa disso. Mas esquece que o tempo de Deus não é o tempo nosso, não é? Por isso que eu levantei essa questão do tempo. Essa questão do tempo que eu estou levantando, né? Então ele levou 80 anos para preparar Moisés, 80 anos de preparação para tirar o povo do Egito, da escravidão, mas nesse tempo então está incluído aí essa vida de Moisés, né? Sim. Nos últimos anos lá está incluída a vida de Moisés. Uma coisa também que a gente não pode deixar de falar dentro desse período, que o pastor Ben já explicou ali, né, sobre esse período de 400 anos, é Deus mostrando a nós, mostrando ao povo, como o coração do homem é duro. 400 anos tinham se passado, a gente pode dizer assim, né, Deus preparando o povo, e só depois desses 400 anos lá, a gente vai ver em Josué que o povo vai herdar aquilo que Deus tinha prometido, quem? Abraão, lá atrás, que é Canaã. Depois a gente vai ver a passagem de Jericó e o povo vai entrar na terra prometida. Quanto tempo se passou? É Deus mostrando a dureza do coração, porque depois de fazer todas essas maravilhas no Egito, não era motivo plausível para aquele povo se ajoelhar e crer, porque a gente vai ver no decorrer das lições futuras aqui, né, depois das alianças lá no Sinai, o povo fala para Deus o quê? Bem, fala Moisés tu com Deus, e Deus fala, e você fala com Deus, e Deus fala com você, e você fala conosco. Não fale nós com Deus, porque o medo começaram a tremer. Porque Deus, quando começou a vir falar com Moisés no Monte Sinai, ele via que o monte fumegava, tremia, eles temeram, tiveram medo. Mas esse medo foi suficiente para amolecer o coração daquele povo? Olha como o coração é duro. Deus mostrando a dureza do coração do homem, porque durante a travessia de 40 anos, a gente vai ver aqui da saída do povo, na lição seguinte, o que aconteceu com o povo? Depois de ver todas as maravilhas do Egito, lá no Egito. A Bíblia não narra, mas a gente sabe que pessoas no Egito lá, com certeza, creram no Deus de Israel.
até mais que o povo de Deus, porque, poxa, sai uma geração inteira, né, milhares de pessoas. Lá, depois que saem do Egito, aproximadamente, é discutível aí dentro dos estudiosos, 2 milhões de pessoas a 3 milhões. E quantas pessoas entram lá na Terra Prometida daquela geração que sai do Egito? Poxa, irmãos, é Deus trabalhando em vão? Claro que não, irmãos. É mostrar a dureza do coração do homem e a sua misericórdia, como o pastor falou, e Pedro também, né? Porque Deus, né, lá desde nossos pais, para que a volta de Jesus, Deus viria. Por que ainda não voltou? Aí Pedro vai falar, porque Deus é longânimo. Deus tem propósito, Deus não tem um calendário lá, é verdade, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, é aquele Cronos e o Kairos lá, que os irmãos já sabem, né? Deus, nos seus propósitos na história, fazendo cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Certo, Deus não falava, mas se Deus não falava, porque o povo não perguntava, né? Como o irmão disse, o povo se acomodou. Quando tem a palavra de Deus, buscar-me-ei e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, realmente, o povo aí, né, se acalmou. E como o irmão José comentou também, 400 anos para a gente é muito tempo, mas para Deus, né, 1000 anos, como um dia, se passou. Deus mostrando, e se mostrando na história. É por isso que o pastor fez o resumo para a gente ali sobre, trazendo tudo para os nossos dias. O fato histórico do Pentateuco não é somente para ficar na história, é verdade. Temos que lê-lo incessantemente todos os dias, demonstrando um Deus dirigindo a história e em misericórdia da raça humana. A gente vê isso, né? E dizendo ao povo, através desses atos, que ele, na sua promessa maior, dizendo os 3,15 lá, mostrando ao povo nessas maravilhas aqui, através até da saída, a gente vai ver daqui a pouco aqui, né? O que significava essa saída lá, por que o povo no Egito, por que se deu o êxodo, né? O que é o êxodo? O êxodo é a saída, deslocamento de um povo. Então, a gente vê, por isso o êxodo, né? Então, por quê? Porque Deus se mostrando agora, e mais ainda, a promessa, né, dada a esse povo, que é deste povo que sairia aquele que haria de remir, que é todo Israel e o mundo. Deus se dando a conhecer. E a gente sabe que Moisés tinha essa clara visão depois da sua experiência com Deus. Tinha clara isso. Mas o povo continua e continuaria, e ainda continua hoje duro, né? A gente olhar assim para o povo, especificamente o povo judeu, né? Ainda continua duro de coração. O coração duro, gente. Não é deles, não, nosso também. Como Deus se mostra e faz a nosso favor, e nós estamos aqui coração duro. Então, a gente vai olhar aqui que a 10ª praga é aquela praga de juízo, o qual agora toca onde? Na vida de quem? Para deixar o povo ir. Praga dos primogênitos. O que acontece na praga dos primogênitos? Aqui é o quê? O que acontece? Deus mata quem? Primogênito de alguém que se dizia Deus, né? Agora é contra ele, quando eu sou família. Você te diz de Deus, o coração está cada vez mais duro, e eu estou te mostrando meu poder aqui sobre você, que eu sou o único verdadeiro Deus que deve ser adorado, fora esses deuses que você conhece, até aqui então. Eu sou o autor da vida, eu dou a vida e tiro a vida. Isso, quando vocês lerem lá sobre o Cântico de Ana, vocês vão ver isso, ela falando sobre isso, né? Deus é aquele que faz descer a sepultura e faz subir dela. Então, até aí, Deus dando oportunidade a Faraó, né? Olha a misericórdia dele como foi grande. Toca no seu próprio filho, por que não troca no seu próprio filho, ao invés de endurecer, parece que ele se recalcitra, né? Se volta mais contra Deus ainda. E aqui, quando o povo, a gente vai falar rapidinho, que está na revista, o povo vai sair do Egito com a 10ª praga. O que acontece? Qual é a ordem de Deus para o povo de Israel? O que eles deveriam fazer agora? Eu quero fazer uma pergunta. As pragas que Deus mandava para o pessoal que foi rei, o povo de Israel sofria as consequências? Alguns comentaristas dizem que não vê relato bíblico quanto a isso, mas eu creio que o povo de Israel não sofreu nenhuma delas, tá? Alguns dizem que da 4ª praga em diante para lá, que o texto menciona, da 6ª em diante, o povo de Israel não passou. Mas eu acredito que ele não sofreu. O que acha, pastor? Sofreu todas? Não, os judeus, assim, os judeus, né, naquele tempo, eles viviam numa terra ligeiramente separada. Isso. E claro que Deus protegeu o seu povo. Agora, pode ser que tenha havido alguma consequência indireta. Isso. Quando
Uhum. Mas a gente vê ali o cuidado de Deus sempre com o seu povo, né? Não fazia muito sentido Deus mandar praga sobre o seu povo e sobre os egípcios, porque aí os egípcios iriam olhar e dizer, estão sofrendo a mesma coisa, então não faz muito sentido. Tem coisas que a Bíblia se silencia, mas a gente aprende muito também da tradição judaica. Como os irmãos sabem, eu sou descendente de judeus e a gente estuda muito a tradição oral. Existem tradições orais no povo judeu que vem desde aquele tempo. Então, existem detalhes que às vezes não está na Bíblia, mas está na tradição oral, que foi passada de pai para filho e que depois se tornou o Talmud, né, como a gente chama hoje, que são livros onde se resolveu compilar essas tradições orais. Não quer dizer que sejam exatos em todos os detalhes, mas nos ajuda a ter às vezes uma visão, é como ler, né, um relato, digamos assim, de um historiador à parte da Bíblia, né? A gente não pode pegar aquilo como inspirado por Deus, mas ao mesmo tempo nos dá alguns vislumbres do que aconteceu, baseado no que foi passado de geração em geração. Então, uma coisa importante que a gente aprende ali, eu lembro uns 15 anos atrás, por exemplo, eu estudei com um rabino e ele comentou uma vez uma coisa importante. Quando os judeus desceram ao Egito, né, nos primeiros 200 anos aproximadamente, eles viviam na bonança, eles não eram escravos ainda, eles desceram. A gente conhece a história de José, depois Faraó manda chamar a família dele, eles descem ali em cerca de 70 pessoas, incluindo mulheres e crianças e os homens, né? E eles se estabelecem e eles são muito abençoados ali por aquela primeira dinastia ali. Então eles ganham terras, eles começam a cuidar da vida deles e vivem bem. Só que com o passar do tempo, aí sim, eles crescem, se tornam um povo numeroso, e aí essa outra dinastia que assume o comando do Egito passa a ter medo, passa, enfim, a pensar, pô, esse povo está muito grande aqui, pode se revoltar, e aí começa a escravizá-los. E aí a tradição oral judaica diz que isso foi mais ou menos uns 200 anos a 230 anos de escravidão propriamente dita, em que realmente eles sofreram bastante. E aí é que eles começam a clamar a Deus. Olha a situação, os primeiros 200 anos, que estava na bonança, ninguém lembrava de Deus, estava tudo muito bom. Mas começou o problema, aí começam a lembrar de Deus. Isso traz uma lição para nós hoje também. Quando vai tudo bem na nossa vida, às vezes a gente não ora muito, às vezes a gente não estuda muito a Bíblia, às vezes a gente não vem muito à igreja. Mas aí começam os problemas, a gente começa a lembrar de Deus. E não deve ser assim, né? Acho que Deus tem que ser, a gente tem que ter uma intimidade com Deus na bonança ou na dificuldade. Né? E essa história deles nos ajuda a entender isso também. Claro, Deus ouviu o clamor deles, até porque Deus tinha promessas para eles, mas isso nos ajuda a ver também. A gente tem que estar sempre com Deus, buscar Deus, sempre, quer seja quando está tudo bem ou quando não está, porque Deus não pode ser visto por nós apenas como um tipo de ser que está ali no céu só para nos atender e nos dar benesses, né? Ele é o Deus, Ele é o Criador, Ele é o Supremo, então a gente tem que adorá-lo sempre, independentemente se a coisa vai bem ou não. Amém. Não queria interromper, mas já interrompendo, mas pegando um gancho ali, mas agora a 10ª praga é completamente inverso. Inverso como? Fica pra gente. Inverso, porque agora o Deus está mandando as pragas para o primogênito. Uhum. Aí entra o povo de Israel também. Não. O texto é bem claro. Os primogênitos De Israel. Eu não sei se estou só entender errado, né? Mas aí quando Deus fala das pragas para os primogênitos, aí inverte, eu acho que vai atingir, aí sim, irá atingir os primogênitos, inclusive dos hebreus, né? Dos hebreus, e aí é que Deus então especifica que vocês têm que matar um cordeiro e passar o sangue nos portais. Ou estou errado? Não, a praga não atinge o povo egípcio, o povo de Israel. Há uma advertência aí, que aí é um ato profético que a gente olha no texto bíblico, de matar o cordeiro, como a gente viu na saída das 10 pragas aqui, e a matança daquele cordeiro. O cordeiro tinha que ser novo de 1 ano, tinha que ser macho e sem defeito. E ele deveria ser assado, não cozido, nem cru, e o sangue desse cordeiro morto deveria ser passado nos umbrais da porta e na verga. Esse é um ato profético, que é a instituição da Páscoa, que se dá que é a Páscoa que a gente vai entrar agora aqui. Que Páscoa quer dizer o pessar lá, né? Quer dizer passar por cima. Então,
é o julgamento de Deus. E nesse julgamento, a gente vê que o povo de Israel, nenhum deles, primogênitos deles, foram mortos, né? Nenhum deles. Porque a gente crê aqui que eles foram obedientes quanto à instrução de Moisés de matar o cordeiro e passar nos umbrais da porta. Não entendeu? As pragas que houveram, né, até então, não atingiam os hebreus, né? Supôs que não era atingido assim diretamente. Mas agora, com a morte dos primogênitos, aí sim vai atingir o povo hebreu. Não atinge, não. Não dá-se nenhuma morte dentro do povo hebreu. Nenhum. A instrução dada por... Iria atingir, não atingiu, porque aqueles Entendi. que obedeceram, aqueles que obedeceram, conforme Deus havia falado... Não, entendi o que você está querendo dizer. Matar o cordeiro, aí começa a Páscoa. Não, entendi. Comer a carne, Entendi. e os sangue passaram nos portais. E cada casa que tiver o sangue no portal, o anjo do Senhor não matará o seu primogênito. Não entendi o que você falou. Fala, pastor. Isso que o irmão citou ali é muito interessante. É porque, assim, as primeiras 9 pragas, a proteção de Deus era inteiramente passiva para o povo. Ou seja, o povo não requereu deles nenhuma atitude especial, digamos assim, né? Mas na 10ª, sim. Ou seja, aí passou a ser, eles tinham que agora tomar uma ação. Ou seja, eles tinham que tomar alguma atitude que iria realmente evitar que eles sofressem as consequências da praga. Realmente o irmão citou corretamente. E ao mesmo tempo, a gente sabe que aquilo ali é um tipo profético que apontaria para Cristo, né? Que morreria como um cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso é realmente muito interessante e fantástico, porque os judeus tiveram ali que fazer um ato de fé. Aquilo ali é um ato de fé. Matar um cordeiro, pegar o sangue, espalhar nas ombreiras das portas, conforme Deus mandou. Ou seja, eles tinham que acreditar que essa atitude iria ser suficiente para que o anjo, quando viesse da destruição, não matasse os primogênitos israelitas também. E esse ato de fé já prefigurava a fé que seria necessária posteriormente quando Jesus viesse e morresse. Então, realmente, o irmão citou um ponto importantíssimo da história da instituição da Páscoa. Está dizendo que a 10ª praga era condicional para o povo hebreu. Isso que o irmão quer dizer. Não pedi. Não é condicional por quê? Porque se não passasse o sangue nas veias, o que ia acontecer? Então era condicional, certo? O pastor fala, é um ato de fé e condicional. Vocês precisam obedecer para sair do Egito. Então era um ato condicional. Essa praga, somente essa. Sim, exatamente. Foi o que eu falei, que é inverso. Então, por isso que eu entendi os irmãos. O que eu falei foi que eles não sofriam, mas agora iriam sofrer se não obedecessem. Isso, o irmão não falou se aí é condicional, sim, aí está certo. Porque é uma praga condicional pela obediência prestada, porque Deus instituiu aqui de que forma ia acontecer, porque o texto mesmo diz aqui, aconteceu lá no Êxodo 14, no verso 29, aconteceu que meia-noite feriu o Senhor todo o primogênito da terra do Egito, todo da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, né? E todos os primogênitos animais. Olha, fez uma... Mas lá, está bem escrito aqui para dos judeus, não. Por causa da condição de obediência, de colocar o sangue nas vergas no portal. Aí se dá a instituição da Páscoa, que a gente vê, né? O anjo passa por cima. Então, a saída aí é... E o que é a Páscoa para a gente? O autor diz aqui o seguinte, né? 3 tópicos que ele traz para a gente. O Senhor mandou que o evento fosse comemorado anualmente em Israel. A noite seria a primeira festa do ano. Segundo, a celebração da Páscoa teria que acontecer a festa dos pães sem fermento. Todo fermento havia de ser tirado da casa antes da celebração. E o último significado da festa deveria ser explicado aos mais novos, para que o grande ato da redenção nunca fosse esquecido. O que mais os irmãos podem acrescentar aí? Além disso que o autor está falando. Então, a gente entende o que é a Páscoa, né? Não são hoje para a gente, né? Não são lá os coelhos, né? Os ovos de chocolate naquele dia. É a festa mais importante para
a cristandade, né? Hoje, como pastor judeu, se comemora também a Páscoa lá para eles, não é isso? Comem ervas amargas, para lembrar lá do cativeiro egípcio, de uma forma ainda diferente. Pode falar, pastor. Exato. Na verdade, assim, os judeus e dos seus descendentes, independentemente, né, de qualquer coisa, eles receberam de Deus uma ordem que é perpétua por todas as gerações, né? O que difere um judeu cristão de um não cristão é que, como cristãos, a gente acrescenta, digamos assim, na celebração da Páscoa, a lembrança do quidush que Jesus fez, que é o pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue, que foi dado por nós para a redenção dos nossos pecados. Então, nos casos dos judeus messiânicos, que se fala, né, que acreditam em Jesus como Messias, então a celebração da Páscoa tem mais esse detalhe que é falado, né, na celebração, que a gente chama Agadá, né? É feita uma leitura de textos e textos do Evangelho, a gente coloca, onde Jesus institui esse detalhe aí. Porque quando Jesus instituiu a ceia, ele fez isso justamente na noite de Páscoa. Ele celebrou a Páscoa, mas explicou que tinha, a partir dali tinha uma diferença agora. Não era mais só aquela Páscoa que apontava para ele, porque ele agora já era real, já tinha vindo e iria morrer por nós. Então, a partir dali, a Páscoa precisa agora também lembrar que Jesus veio e morreu como um cordeiro pascual para nossa redenção. Então, esse é o detalhe que mudou, digamos assim. Agora, uma coisa muito importante que o irmão citou aí, e que a gente precisa ter em mente hoje, às vezes eu vejo que às vezes a gente fica um pouco, esquece alguns detalhes. A Páscoa hoje que existe no mundo é uma Páscoa que não tem nada a ver com o Pêssach bíblico, porque é uma Páscoa, na verdade, que resultou de um sincretismo religioso, de festas da fertilidade, aí por isso que entrou o coelho, né, o ovo de Páscoa. Essa Páscoa em si não é a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com coelhinho nem ovo de Páscoa. Não quer dizer que a pessoa não possa comer um ovo de chocolate nessa época, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o simbolismo não tem nada a ver com o que o mundo faz. O que o mundo faz foi um sincretismo religioso que ocorreu no decorrer da história e que se popularizou, onde se mesclou um pouco da Páscoa bíblica com, digamos assim, essa Páscoa que tinha a ver com festas da fertilidade. Se os irmãos pesquisarem, vão ver aí na história que realmente como que se colocou os elementos do coelho, do ovo. Vocês vão ver que realmente foi um sincretismo entre religiões pagãs com a cristandade, que já havia se desviado bastante, né, do primitivo cristianismo, né, naquela época. Mas hoje a gente precisa, quando a gente fala pensar em Páscoa, a gente precisa pensar em Cristo, precisa pensar, claro, relembrar a libertação do êxodo, do Egito, melhor dizendo, e lembrar que Jesus nos libertou também do pecado, libertou do mundo, e que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que nele temos a redenção. Então ele é o nosso Cordeiro Pascal. Apesar do pastor já dizer o que significa para ele, o que significa para os irmãos? Não está no texto bíblico, o pastor da descendência judaica, e pode me corrigir se esteja errado, na comemoração da Páscoa judaica, né, o líder lá, naquela noite, reunia a família e fazia o seu cerimonial com cordeiro, com pão ázimo, com as ervas amargas, e relatava a história do Êxodo, sempre na celebração. Essa era a Páscoa judaica, né? Sempre naquela celebração, ele contava essa história. Por isso que Deus falou que seja lembrada para as vossas gerações, seja contada a vossos filhos. Então, levantava o líder e fazia um memorial daquilo que aconteceu no Egito. Por isso se dava aquela festa. Mas o grande lápis aí que ficava, o vácuo, é fazer essa ligação, que ela vai se dar somente lá em Jesus, né? Quando ele vem, institui a sua Páscoa, a última Páscoa, e fala agora para os seus apóstolos, seus discípulos, comemora com ele. Comemora a Páscoa, como ele falou, certamente, e agora tem um diferencial. Aquele cordeiro, lembra que foi morto lá, que tinha sido de 1 ano, mais sem defeito? Aí ele vai falar o quê? Olha, vocês pegam pão e partem entre vós, porque isso aqui é o meu corpo, que é partido entre vocês. E quando pega o cálice lá, e já dizendo, fazendo os apóstolos e discípulos pensarem, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isso em memória de quem? Então, nele convergia toda a Páscoa. Ele estava dizendo para os seus apóstolos. Ele estava dizendo para os seus discípulos ali.
aqui, e apóstolo Paulo mesmo, aqui, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 5 e 7, ele vai explicar isso mais claramente então, né? Alimpai os vossos fermentos, tirai de vós, porque Cristo, a nossa Cordeiro Pascal, que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Olha lá, ele que faz essa referência mais forte ainda. Então, o que é a Páscoa para os irmãos? O pastor já falou o que é. O que é a Páscoa para você? Quando é que você comemora a Páscoa? Quando é que você comemora? Quando é, Joel, que você comemora a Páscoa? Só na ceia? Quando? Celebração, exatamente. Ela deve ser lembrada todos os dias, porque o sangue da redenção, né, que foi derramado lá, ela causa um efeito diário em mim de mudança. Tem que haver isso, irmãos. Aí, para não esquecer, né, a instituição da ceia, algumas igrejas hoje comemoram a ceia uma vez por ano, a outra toda semana, e uma igreja aí, como a nossa, é uma vez por mês, né? Para lembrar os irmãos. E Paulo mesmo, quando vai explicar isso à igreja de Coríntios, ele vai falar, né? Tendo Jesus, naquela noite foi traído, tomou o cálice. Tendo partido o pão, disse, né? Tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido entre vós. Depois de ceiar, tomou o cálice também, dizendo, esse é meu sangue. Fazer isso em memória de quem? Para vocês não esqueçam, gente. Da mesma forma que o povo judeu era lembrado na celebração sobre a libertação lá do povo dos 400 anos de cativeiro, né? Do aprisionamento, vocês foram salvos porque creram na redenção. Então, lembrem disso, pelo menos nessa celebração, para avivar a memória de vocês, não cair no esquecimento, que isso deve ser lembrado todos os dias. As misericórdias do Senhor não são a causa de nós não sermos consumidos? E quando? Todos os dias. Então, tem que lembrar isso sempre, irmãos, e celebrar sempre. 1 Coríntios 5, 8. Por isso, celebrai as festas, não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Isso, que o fermento naquela época, lá de sair o pão, não deu tempo de ser fermentado. A gente olha, eles tem que ser feito rápido, não dava tempo. E ela vem simbolizar a sinceridade e a verdade, né? São os a gente vai à associação no Novo Testamento, a gente vai ver quanto a vida de pecado. E as ervas amargas, aquele tempo que passaram lá de amargura, né? Pois não, irmão. Mano, eu penso assim, que se está meditando sobre isso aí, que a ceia do Senhor, ela tem muita ligação, nós devemos estarmos preparados para receber a ceia, tanto quanto a vida de Cristo, né? Porque ela representa estar preparado a cada dia, como se fosse para esperar. Uma coisa importante que a gente está falando, para não esquecer, vou dar uma palavra para você, uma coisa importante. Quando a Páscoa foi instituída, quem poderia comer? Lá. Tem uma instrução de Deus. Quem poderia comer da Páscoa lá, no cativeiro ainda? Hã? Havia uma restrição. Todo mundo podia participar? Podia, mas tinha uma condição, não tinha? Olha aí. Tinha que ser circuncidado. Pois não, pastor. Digamos assim, a principal exigência era a circuncisão para os homens, né? Por quê? Porque Deus havia instituído a circuncisão ainda com Abraão, né? Era um sinal para os seus descendentes, né? Ou seja, a circuncisão era um símbolo de pertencimento ao povo, assim como nós hoje. O sinal de pertencimento à Igreja de Cristo é a conversão genuína. Então, por isso que não é qualquer um que pode participar, porque senão viraria uma bagunça, né? A pessoa precisa ter evidenciado de alguma maneira que realmente se converteu, que tem frutos próprios de arrependimento, então ela pode participar. Por isso o texto que o irmão leu há pouco de Coríntios é muito importante, que fala dos ázimos, né? Da sinceridade, que tem a ver com a pureza também. Por que Deus exigiu que não comesse fermento na época da Páscoa, na semana da Páscoa? Porque o fermento simboliza o pecado. Então, retirar o fermento é simbolizar que você está levando uma vida pura. Claro que isso são formas didáticas de Deus ensinar o povo, né? E nós que já temos a realidade em Jesus, a gente precisa ter isso no sentido espiritual também, né? No sentido que a gente precisa se preparar, levar uma vida em santidade, procurar arrepender-se quando porque nós não estamos imunes a errar, a pecar,
mas a gente não pode viver mais no pecado, porque a gente foi já liberto. Então, nós não somos mais escravos do pecado. O mundo ainda é escravo, porque não tem Cristo. Então, a pessoa peca, está com a sua consciência já cauterizada muitas vezes, nem sabe o que está fazendo, se é pecado ou não. Para eles não importa, mas nós que somos libertos do pecado, a gente agora sim, a gente precisa levar uma vida em pureza, né? Dentro da pureza que a Bíblia estabelece, dentro dos critérios que Deus estabelece. E ainda estamos sujeitos a falhas porque a redenção plena e completa ainda não ocorreu, a redenção do corpo, né? Ainda vamos receber um novo corpo, onde não vamos mais ter pecado, mas por enquanto a gente precisa também procurar levar uma vida pura, justa, sabendo que não é pelas nossas próprias forças, obviamente, né? A gente precisa orar a Deus, pedir que Ele faça essa obra em nós, para que a gente realmente leve uma vida dentro do padrão divino de santidade, e aí sim participar do corpo e do sangue de Cristo. Bem, por isso eu queria pegar o seu gancho, viu? Se há condição lá, também há condição hoje, né? A condição para eu participar do ato simbólico hoje, que é a ceia, que é um memorial. Não só relembrando o que aconteceu na redenção de Cristo, mas para que eu me mantenha uma vida pura e sincera, longe do pecado. É o que ele falou, é verdade. A redenção plena não aconteceu, mas eu tenho que estar no processo de santificação e estar apto para participar de toda a celebração que acontece na igreja. Então, a condição é aquele que foi lavado, redimido e anda em santidade. Eu estou apto a participar. E o apóstolo Paulo coloca essa condição em 1 Coríntios, capítulo 11, que a gente viu, né? Examine-se o homem, né, a si mesmo. Então, beba, olha só. Que às vezes, né, a pessoa ou nós, né, andamos numa vida distante de Deus e cometemos atos que desagradam a sua vontade, e naquele domingo, foi no sábado, eu vou para a ceia. É claro que Deus é misericordioso, dá oportunidade do arrependimento na sua oração, na sua contrição de arrependimento e confissão, para participar da ceia, mas não deve ser uma constância, é uma vida de santidade. Para eu estar na minha memória, né, que eu vou participar de um ato que lá no futuro também, a boda do Cordeiro, que a gente fala, o profeta, eu estarei junto naquele grande dia, naquela grande comemoração da redenção completa, participando num todo, da sua plenitude. Então, hoje, né, chama a nossa atenção para viver uma vida de santidade. Isso é o significado da Páscoa. Ela deve vir trazer à minha mente, todos os dias, a redenção de Cristo. Não simplesmente nas comemorações que acontecem, embora pela misericórdia de Deus, nas igrejas, através do simbolismo que é o pão e o suco de uva ou o vinho. Então, mantenha-se, irmão, vamos nos manter nessa celebração diária na nossa mente, trazendo a pureza, a santidade, dessa responsabilidade de viver diante de Deus da sua vontade, porque um dia fomos comprados, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E aqui é uma coisa para encerrar, a Páscoa para mim, eu até disse aqui, ó, é o ato, eu escrevi para mim, né? É o ato do amor mais profundo de Deus, dando Jesus para morrer na cruz e ressuscitá-lo, mostrando ainda hoje, até a sua volta, que Ele é o único meio de salvação para todo aquele que crê. Essa é a Páscoa. Essa é a minha Páscoa que eu entendo. Deve ser entendida por todos os nossos irmãos. Irmão, meu tempo já passou, avancei 10 minutos, eu quero agradecer o pastor por me ajudar, na minha garganta não está falando muito, os irmãos que participaram. Deus continua abençoando a vida de vocês, e eu espero que esta lição possa ter edificado a vida de vocês como a minha edificou, e trazer sobre mim uma responsabilidade maior quanto à vida de pecado e de cuidado. E sempre dizendo àquelas pessoas que me cercam, né, o que foi a Páscoa, e relembrando a essas pessoas por que ela aconteceu. E assim trazer pessoas a Cristo. Amém, irmão? Deus abençoe a vida dos irmãos. Gostaria de orar mais uma vez, pedir o pastor que ore para a gente nesse encerramento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai querido, por esse momento, ó Deus, de reflexão da Tua Palavra, em que estudamos eventos tão importantes relatados na Sagrada Escritura, concernente, ó Deus, a libertação do Teu povo no passado, o modo tão estupendo e maravilhoso com que o Senhor agiu, com tanto poder, para libertar o Teu povo, porque Tu és um Deus que cumpre Suas promessas. Pai, nós somos gratos, mas também queremos aprender e aplicar em nossa vida. Queremos levar uma vida, ó Deus, em santidade, em fé, em nosso Messias, Jesus.
E pedimos, Pai querido, que o Senhor faça com que esse conhecimento que nós aprendemos realmente nos mude, ó Deus, por dentro, nos transforme a cada dia, nos faça ser pessoas que procuram andar em santidade, em pureza, porque queremos, Pai, viver uma vida realmente que alegre ao Teu coração, que és um Deus santo, tremendo e todo-poderoso. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, corrige os nossos rumos, nossos caminhos, para que estejamos sempre dentro da Tua santa vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso Cordeiro Pascal, é que nós te agradecemos e pedimos tudo. Amém. Amém.